Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do Fórum de Profissões do Colégio Pio XII 2020. A palestra a seguir vai ser ministrada pelo professor Franco Henrique e ele vai falar sobre engenharias INSPER. Lembrando que a ferramenta QIA, né, serve para vocês fazerem perguntas para o palestrante e ao longo da palestra ele pode ir respondendo. Então, Franco, com você, pode começar. Muito obrigado, Pedro. Sejam muito bem-vindos, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho aqui da carreira de engenharia, né? Vou focar em engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia de computação, que são as engenharias que tem no INSPER, e aí eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar delas. Eu vou falar um pouquinho de forma geral delas, de como está o mercado hoje em dia, de como está o profissional hoje em dia, e depois eu vou partir para os diferenciais do INSPER, né? Entrar um pouquinho, mostrar um pouquinho como que é feito isso lá no INSPER. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Peraí. Beleza. Apresentação em engenharia. Opa. Peraí que ele foi lá para o final. Pronto, tudo certo aí? Legal. Vamos começar. Bem, para começar, eu quero fazer uma pergunta. Para você, o que é ser um engenheiro ou uma engenheira? Eu quero que vocês pensem o que seria isso para vocês, tá? O que seria ser engenheiro? Bem, segundo aqui o conceito, a engenharia é o estudo das aplicações de vários ramos da tecnologia. Consiste na materialização de uma ideia na realidade, através de técnicas, desenhos, modelos e com conhecimento proveniente das ciências, a engenharia pode resolver problemas e satisfazer necessidades humanas. Então, basicamente, é uma forma de, através de métodos, satisfazer necessidades humanas. Isso é ser engenheiro, segundo o conceito aqui, ok? Mas, como eu disse, o engenheiro hoje em dia passou por uma evolução. Eu vou até usar minha canetinha aqui. Antigamente, aqui, um engenheiro ou uma engenheira recebia um problema específico. Então, eles tinham um problema já específico do que precisaria ter. E aí, utilizando conhecimento técnico, matemática, ciência, a ciência da engenharia, o engenheiro ou a engenheira dava uma solução técnica para esse problema, tá? Isso é como sempre foi pensado a engenharia antigamente, até pouco tempo atrás, eu diria, tá? Mas hoje não tem como não pensar que o engenheiro é algo mais global, né? Precisa responder a necessidades mais globais. Por exemplo, muitas vezes alguém tem um problema, mas não sabe qual é o problema. Não sabe qual que é Ele tem um problema, quer resolver, mas não sabe qual que é esse problema. Então, o engenheiro ou a engenheira tem que ser treinado para entender as necessidades do cliente, do que precisa, quais conceitos, para chegar nos conceitos que a gente vai precisar resolver. Para isso, a gente aplica design, né? Principalmente, por exemplo, precisa de uma solução física. A gente chega, faz um desenho em 3D ou imprime alguma coisa em 3D, mostra esse é o caminho que você precisa para poder entender a necessidade, tá? Além disso, também, não adianta você resolver o problema na teoria. O problema é esse, eu só preciso de R$1 milhão, gastar R$1 milhão para resolver esse problema. Não adianta muito. Tem que ter também a parte de empreendedorismo, né? Tem que resolver um problema de uma maneira que seja viável a fabricação, seja viável a venda, tenha um produto que faça sentido para aquilo. E a gente consegue isso também através da relação interpessoal, que usualmente na engenharia, a engenharia não é conhecida por trabalhar esse relacionamento interpessoal, mas hoje em dia é necessário. E, claro, o aprender a aprender, que
Não adianta, hoje em dia, principalmente, com as coisas evoluindo tanto, assim, a tecnologia evoluindo tão rápida, não adianta a gente ter o conhecimento que estudou há 10 anos atrás e querer aplicar ele hoje. A gente tem que sempre estar aprendendo na engenharia, ok? Isso é mais ou menos o conceito do engenheiro moderno, de uma engenheira moderna. Tá? Legal, eu vou falar dos 3 cursos, como eu já disse, né? Engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia da computação. E eu coloquei essas figuras porque acho que é basicamente, quando se fala em engenharia mecânica, o pessoal já pensa em carro, eu já pensava. Em mecatrônica já pensa num robô. E engenharia da computação é a parte de hardware, né? A parte de engenharia da computação já pensa em hardware, em chip, nessas coisas. Eu vou falar um pouquinho específico de cada uma aqui, qual a área de atuação, tá? Bem, começando pela engenharia mecatrônica, segundo o Guia Carreira, a engenharia mecatrônica é o ramo da engenharia responsável por criar e aplicar projetos de automação industrial. Ele é capaz de operar, construir, dar manutenção nos mais diversos tipos de máquinas, além de projetar sistemas de controle de equipamentos em prédios comerciais e residenciais. Legal, segundo o Guia Carreira é isso. Bem, basicamente o engenheiro pode atuar na área de automação. O que seria automação? Seria automatizar alguma máquina, por exemplo. Fazer alguma programação para a máquina funcionar sozinha ao invés de manualmente, tá? O engenheiro também pode automatizar não só a máquina, né? Automatizar todo o sistema de uma fábrica. Então, a gente tem o controle, por exemplo, de alguma peça que a gente está construindo, algum produto que a gente está fazendo, a gente sabe o início dele e todas as etapas que ele passou. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas essa automação de sistemas está muito na boca do pessoal, principalmente da indústria, a famosa indústria 4.0, que é o quê? É a conectividade entre tudo. E, assim, a gente pode pensar que isso é simples, mas é muito difícil, principalmente no Brasil, encontrar alguma empresa que utiliza bem essa indústria 4.0. Às vezes tem só numa partezinha, mas automatizar todo o sistema é bem complicado. Inclusive tem um vídeo aqui que tem uma matéria, eu já entro um pouquinho na parte do INSPER, a matéria de projeto no INSPER, projeto de automação de sistemas, o pessoal fez automação de uma peça sendo feita numa fábrica, tudo simulado. Eu vou colocar aqui porque é bem legal para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Tá? Se vocês observarem aqui a simulação, e a gente faz a parte real também de como é feito. Tudo isso faz parte do projeto. A gente simula e faz real. Claro que não vai ser numa fábrica inteira, é tamanho reduzido, mas está mostrando que funciona aqui, ó, tá? Esses daqui foram os alunos que fizeram esse projeto. Eles é meio que uma competição entre os alunos, né? Esse eu escolhi por querer o grupo que ganhou, mas a maioria dos grupos ficaram muito bons esse projeto. Legal? O engenheiro mecatrônico também pode trabalhar na área de controle. O que seria controle? Seria a precisão ali, por exemplo, de um robô, de algum braço robótico trabalhar.
E não é uma coisa simples de fazer, né? Você pensa que tem vários motores, você tem que controlar a velocidade desses motores para ele poder fazer um movimento mais fino ali, preciso. Isso a gente trabalha bastante com matriz. Foi aí que eu descobri para que servia matriz, inclusive, quando eu fiz matéria de controle. E é bem legal e bem bastante útil essa área, tá? Vou falar um pouquinho da engenharia de computação, que é a engenharia hoje em dia que é a mais requisitada, assim, a que está mais crescendo ultimamente. O profissional formado em engenharia da computação é capaz de projetar e construir hardware e software. O engenheiro de computação faz a integração de circuitos eletrônicos da máquina e desenvolve placas de ligação entre os equipamentos e seus acessórios. Segundo o Guia Carreira, é isso que o engenheiro de computação faz. Bem, usualmente, o que é dito de engenharia da computação é que é uma ciência da computação um pouquinho mais ligada na parte de hardware. Então, tem a parte de programação mesmo um pouquinho mais fraca, ainda forte, mas um pouquinho mais fraca em relação à ciência da computação. E o engenheiro da computação tem a parte de hardware muito forte. Bem, no INSPER acontece isso, mas a gente acaba fazendo a parte de software muito forte, porque não adianta a gente ensinar a fazer hardware e no Brasil não tem muito o que fazer com isso, né? A gente até desenvolve hardware, mas precisa muito mais saber a parte de programação. Então, acaba tendo um peso na parte de hardware, né? E também na parte de software, na parte de programação, acaba sendo bem pesado essa área. Mas, além dessas duas áreas que todo mundo conhece, todo mundo pensa nelas quando pensa em engenharia da computação, uma coisa que é muito forte e hoje em dia é muito importante é a parte de data science. A data science você já entende aprendizado de máquina, né? A inteligência artificial, a parte de redes sociais, de ciência dos dados. Tipo, como que eu pego o dado de pessoas, mas não só como eu adquiro esses dados, como eu analiso esses dados. Porque não adianta você só pegar dados se você não vai saber o que fazer com aquilo. É importante você aprender a como uma melhor maneira de trabalhar esses dados para tirar dos dados o que a gente precisa. E uma outra parte importantíssima, que hoje em dia acho que é até essencial, é a parte de redes, que não adianta você saber o hardware, a programação, mas não saber colocar tudo isso dentro de um pacote para você poder fazer uma rede para ter tudo isso ali, entendeu? Não fazer funcionar. Então, essa parte de tecnologia embarcada, de você colocar dentro de um espaço físico, é importante também, e é importante saber como fazer isso. Tá? Bem, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, né, mostrando que essa é a engenharia que realmente hoje está mais em voga aí, está mais presente no mundo, está mais crescendo, né? Essas são as 10 marcas mais valiosas do mundo. E aí, se você olhar aqui, ó, eu tenho a Huawei, o Facebook, Samsung, Microsoft, Apple, Google e Amazon. Todas elas desse setor, né? A parte de TI, parte de tecnologia. Pode ver que das mais caras do mundo, as mais valiosas, a maioria é da parte de tecnologia. Agora, você imagina que esses dados são de um pouquinho antes da pandemia. Você imagina que agora, na pandemia, deve ter mais ainda. Ainda não foram atualizados esses dados, mas você imagina que muita empresa cresceu a partir disso. Principalmente essa que a gente está conversando agora, o Zoom, cresceu bastante. Então, tecnologia está aí para só crescer no mundo, né? Inclusive, a pandemia deu uma acelerada nisso. E eu trouxe também isso daí, que também é do ano passado, deve estar, por causa da pandemia, deve ser mais ainda. O mercado de TI pode apresentar um déficit de 290 mil profissionais em 2024. Você imagina que agora, na pandemia, isso daí deve ter acelerado. Então, mais ainda esse mercado necessita de gente. Então, não é só a área que mais cresce, mas também, provavelmente, ainda vai precisar de muita gente para a área de
engenharia da computação, tá? Agora vamos partir para a engenharia mecânica, que é a engenharia que eu sou formado, a que eu adoro, né? A engenharia mecânica é o ramo da engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. O engenheiro mecânico é responsável por projetar e desenvolver motores, veículos, máquinas, sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria. Seu campo de atuação é vasto. Segundo o Guia Carreira, é isso daí. E vocês podem ver bem que a engenharia mecânica pode parecer aquele curso mais atrasado, né, que não tem a parte de robótica, não tem computação na teoria, no nome, mas o campo de atuação na engenharia é muito vasto. A gente, eu já falo como engenheiro mecânico, a gente pode trabalhar basicamente em qualquer área, e qualquer área necessita de engenharia mecânica. E como eu vou mostrar aqui, ó, a gente pode trabalhar na indústria automotiva, a aerodinâmica, aeroespacial, refrigeração, a parte de manufatura, né, de produção, fundição, a parte petrolífera e industrial. A gente pode trabalhar em qualquer área. E é isso que o engenheiro mecânico sempre, assim, quando eu entrei na engenharia, eu imaginava isso, sabe? Que eu ia trabalhar em qualquer uma dessas áreas e era o que eu ia fazer. Mas, assim, essa é a antiga maneira de pensar. A nova maneira, existem campos de atuação na engenharia que é muito vasto, mas a gente não vai deixar de utilizar a computação, de utilizar a robótica, de utilizar todas essas áreas. A gente só vai fazer isso de uma forma mais específica na parte de engenharia mecânica e o que um engenheiro mecatrônico e um engenheiro de computação não vai conseguir atuar, entendeu? Então, um engenheiro mecânico moderno é aquela pessoa que necessita ser... vai sempre ter necessidade de ter um engenheiro mecânico capacitado em robótica, em programação, para fazer as coisas específicas de engenharia mecânica. Inclusive, eu trouxe aqui esse exemplo, que é a manufatura avançada, que a gente pode usar robôs para fazer manufatura. Então, a gente utiliza a parte de programação, de mecatrônica, mais para fazer uma manufatura, né? Mas quem entende de manufatura é o engenheiro mecânico. Se o engenheiro mecânico não souber programar o robô, não entender da parte de manufatura, não adianta. O engenheiro mecatrônico não vai conseguir colocar as coisas certas aí, ele vai saber mexer com o robô. Inclusive, eu trouxe aqui um vídeo que é de uma máquina, que inclusive no Brasil tem 3, e uma delas está no INSPER, que é uma máquina que junta a parte de manufatura aditiva, né, que vocês conhecem como impressão 3D, que a gente consegue fazer peças muito complexas com ela, só que a gente não consegue botar tanta precisão que nem a manufatura convencional. Então, o que essa máquina faz? Ela coloca material, né? E na mesma máquina retira material. Eu vou mostrar um vidinho dela funcionando aqui para vocês, tá? Ó, aqui está retirando o material, né, que é a manufatura convencional. A gente pega uma ferramenta que é mais dura que a peça e retira o material dela. Esse processo é bastante preciso, a gente consegue precisão micrométrica, que é 1 milímetro dividido por 1000, tá? Coisa que a impressão 3D não dá. Mas não dá, é muito difícil fazer peça complexa, ou às vezes perde muito material. Então, às vezes não é sustentável fazer uma peça retirando tanto material. E aí chega essa solução de manufatura aditiva. Pode ver, está sendo adicionado material aqui, só que o acabamento dela não é tão legal, né? Olha como que fica aqui, ó.
Opa. E aí, depois que termina, eu venho com a minha ferramenta de retirar material e deixo esse material com a precisão que eu quero, cortando ele. Essa é uma área que está crescendo no mundo, tá? De manufatura avançada. E, basicamente, quem trabalha com essa área é o engenheiro mecânico. Okay? Além disso, a gente não fala mais de automobilística, a gente pensa em mobilidade, quando vai falar agora de transporte, dessas coisas, de projeto de carro, porque hoje em dia está diminuindo o número de carros que são vendidos, né? E está se pensando mais como mover as pessoas e não necessariamente o projeto de um carro melhor. Então, a engenharia mecânica está ligada diretamente nisso, porque às vezes a gente precisa, por exemplo, fazer um projeto de um carro para uma pessoa. O que eu faria projeto de um carro para uma pessoa? Ou, por exemplo, um projeto de um carro que vai servir para Uber, não necessariamente um carro que vai ser para uma pessoa comum. Então, o que é interessante? É interessante que ele seja durável, que não seria interessante antes num carro que o ideal era que ele fosse substituído rápido para as pessoas comprarem outros carros, tá? Então, tudo isso envolve um projeto diferente que a gente tem que saber fazer um projeto para o carro durar mais, mas que não seja tão pesado e nesse sentido, nesse tipo de coisa. A parte de energia também, na engenharia mecânica, está totalmente ligada. A gente tem matéria relacionada totalmente a isso e, basicamente, energia é uma das maiores áreas da engenharia. Eu, inclusive, fiz estágio numa empresa que era especialista em fazer caldeira. Caldeira é quando você, por exemplo, era na usina de cana-de-açúcar, você queima o bagaço para gerar energia. E praticamente todo mundo, né, nesse lugar era engenheiro mecânico ou técnico em mecânica. Essa área, ainda mais hoje, a energia solar, vocês podem pensar que não é a área de engenharia mecânica, mas é totalmente engenharia mecânica para gerar energia, é a engenharia mecânica que faz. E acho que é uma das áreas que mais crescem hoje em dia, a bioengenharia, que é basicamente a área que liga a engenharia com a parte de medicina. Fazer instrumentos, processos de como eu consigo fazer algum procedimento dentro do corpo, utilizando algum equipamento. Para isso, eu preciso ter o material do equipamento, preciso saber a dimensão, ela precisa ter uma certa mobilidade, que é na engenharia mecânica que a gente vai mexer nisso, porque o ideal de algo em bio é ele funcionar utilizando, vamos supor, o motor do seu corpo, o coração. Então, não é legal você botar uma bateria dentro de uma pessoa, né? Ele tem que funcionar mecanicamente ali dentro. E agora, principalmente, isso daí está em alta porque a gente teve muita procura por respirador. E é respirador mecânico, e respirador mecânico é basicamente tipo engenharia mecânica pura aplicada. Agora, terminou minha apresentação, inclusive já vou entrar na do INSPER, e eu queria mostrar isso daqui porque o INSPER se destaca em ensinar bioengenharia dentro da... a gente tem matéria de bioengenharia dentro das matérias convencionais, das matérias do curso. Dentro do curso, eu vou até passar aqui, dentro do curso a gente tem aula de bioengenharia relacionada a uma área, por exemplo, mecânicas dos fluidos é uma matéria muito convencional, que é como os fluidos se relacionam, como os fluidos se locomovem. E é uma área que a gente estuda bastante na engenharia mecânica, só que no INSPER a gente estuda essa parte dentro do corpo humano. Então, a gente tem a parte de MechFlu, não deixa de ter nada que teria em MechFlu normal, mas a gente faz aplicado dentro do corpo humano. Inclusive, o professor que dá essa aula, ele é formado em medicina, trabalha como médico e é doutor em engenharia mecânica. Então, ele, no caso que eu conheço, né, ele é o único doutor e médico. Ele pode ser chamado de doutor. Tá?
E dentro dessas matérias a gente faz 2 projetos, são 2 matérias de bioengenharia dentro do currículo normal, né? Se quem quiser, eu vou mostrar isso depois, mas quem quiser aprofundar nessa área, a gente tem mais 3 matérias de bioengenharia que você pode se aprofundar. Eu já falo como funciona isso daí. Um deles é o coração artificial, que é esse coração aqui, que a gente faz. Eu vou botar o vídeo dele funcionando, é bem legal, quer ver? E aqui é a pressão. Era para ser 12/8, exatamente a pressão do nosso corpo, né? 12/8. Bem, se você observar esse coração aqui, ele foi feito totalmente pelos alunos. Eles imprimiram em 3D essa parte aqui, usinaram essa parte aqui e essas partes. O que está pulsando aqui dentro, eles fizeram por molde e fizeram todos os cálculos de como tem que ser feito o fluxo, no caso seria de sangue do corpo humano. Esse projeto é bem legal e ele pode ser aplicado em uma pessoa, funcionaria, assim, ele é para, por exemplo, se a pessoa vai fazer alguma cirurgia, vai fazer alguma coisa e precisa tirar o coração, eles põem esse coração artificial para funcionar enquanto está fazendo o procedimento. Claro que a gente não coloca esse coração na pessoa porque é muito difícil conseguir licença acho que da Anvisa, se não me engano, não tenho certeza quem que dá essa licença, mas funcionaria se a gente fosse usar. E esse é um projeto do 6º semestre, 3º ano. Só que o que eu queria falar é que no 2º ano, no 3º semestre, o pessoal faz um respirador pulmonar, que é o que foi tão requisitado na pandemia, principalmente no começo aí da pandemia. O pessoal do INSPER já fazia esse coração desde 2017 eles já faziam. Isso sem ter pandemia, sem nada. E é um projeto que, se fosse para campo, poderia ser usado. Mas também a gente não foi atrás disso porque teria outros problemas, tá? Legal? Esse é um dos projetos que tem lá. E agora eu vou falar um pouquinho... como a gente estava falando de bioengenharia, eu já entrei aqui. Agora eu vou falar um pouquinho dos cursos de engenharia no INSPER em geral, tá? Legal. O INSPER é uma instituição sem fins lucrativos. O que quer dizer isso? É uma universidade particular, mas todo o lucro do INSPER é revertido para o INSPER, para a infraestrutura. Então, por exemplo, com o lucro que a gente teve nesses últimos anos, a gente construiu um outro prédio mais voltado para a engenharia com vários recursos, tá? Então, é legal porque... mesmo sendo particular, tudo é revertido para a infraestrutura do INSPER, que é bem legal. Alguns números aqui, do final de 2019, eles atualizam de ano em ano esses números. A gente tem mais de 6 mil alunos em cursos de longa duração, que ou graduação mesmo, que são os cursos convencionais, os cursos que vocês conhecem, e a pós-graduação, que depois que você forma, você faz alguns outros cursos, e mais de 7 mil cursos de curta duração, que são MBA, coisa assim, tá? É importante, eu vou falar um pouquinho disso depois, mas tem mais de 263 bolsas, tá? Então tem vários bolsistas dentro do INSPER. Acho que agora tem mais de 30 organizações estudantis, que são organizações feitas por alunos, para os alunos tocarem algum projeto, e aí eles organizam os recursos dessa organização. Falando da engenharia, tem o Baja, que é um carrinho de corrida lá que o pessoal faz. Eles se autossustentam, eles no começo ganham algo do INSPER, depois eles têm que ir atrás de patrocínio, depois que está tudo formado, e é bem legal. E claro, tem que também prestar conta de onde foi gasto, tudo que fez com o dinheiro. Então, já é uma forma de começar a trabalhar antes de trabalhar, tá? A gente tem mais de 90 parcerias internacionais, que quer dizer intercâmbio, né?
mais de 90 universidades pelo mundo têm parceria com o INSPER, então eu vou falar um pouquinho de intercâmbio logo mais para frente, mas se você quiser fazer intercâmbio, você consegue. Eu vou falar como que faz para ter intercâmbio. E a doação para o fundo de bolsas chegou a 13 milhões de reais, mais ou menos. Isso daí é um fundo particular que a gente tem de bolsas e esse fundo vai só para bolsas para alunos, ok? A gente quer que o aluno que venha por o INSPER e não possa pagar, possa fazer do mesmo jeito. O importante é que ele tenha passado no vestibular e que ele mereça ter essa vaga, tá? Falar um pouquinho dos cursos. Atualmente a gente tem 5 cursos na graduação, né? Cursos na faculdade mesmo, que é Administração e Economia, que são os mais tradicionais, já há mais de 20 anos tem esses 2 cursos. E de 5 anos para cá entraram as engenharias de computação, mecânica e mecatrônica, ok? E entraram com uma proposta diferente do que acontece no Brasil, tentando ser o mais moderno possível. Eu vou falar um pouquinho mais. Bem, o curso de engenharia começa como comum, né? Tem fundamento de física, dados, modelagem, design, matemática, tudo que envolve na engenharia comum, tá? No começo. Depois a gente vai para a parte específica. E aí, por exemplo, a computação, todo mundo começa junto no primeiro ano. E aí, depois do primeiro ano, a computação vai para uma trilha específica. E aí, mecânica e mecatrônica fica mais um ano junto. E aí, depois do segundo ano, a mecânica e mecatrônica parte sozinha. Sai. Aí, depois dessa trilha de computação, mecânica e mecatrônica, a gente tem o projeto final de engenharia, que é como se fosse nosso TCC, só que é uma proposta bem mais legal que eu vou mostrar para vocês mais para frente aqui na apresentação. Mas é um TCC que é um projeto mesmo de engenharia aplicado dentro de uma empresa com um problema real. Vou falar para vocês como funciona isso. Bem, a gente também tem uma trilha à parte, que é a trilha de empreendedorismo, que quem quiser pode fazer a parte dentro você faz engenharia e faz uma trilha de empreendedorismo, que é bem legal também. Aprende conceitos de empreendedorismo, mas também tem contato com a empresa e coisa real para realmente sair alguma coisa, não só ficar na teoria, sabe? Além disso, como eu falei, a gente tem o intercâmbio, que pode ser feito no 6º ou 7º semestre, tá? E o estágio de férias. Como que funciona esse estágio de férias? Como no INSPER é integral, é o tempo todo com atividades e não vai faltar atividades para ser feita. A gente tem uma modalidade de estágio de férias, que algumas empresas parceiras nossas dão um estágio de 1 mês para ser feito durante as férias dos alunos entre um semestre e outro. Então, é bem legal para já estar no mercado e ter alguma experiência ali, tá? Bem, depois acho que do 6º, 7º semestre, a gente tem nossas matérias eletivas, que segue uma trilha. Então, como eu disse lá no começo, se você quiser seguir uma trilha de biomecânica, você gostou dessa área, bioengenharia, você faz a trilha de biomecânica e você se aprofunda nessa área. Ou, por exemplo, energia sustentável, se quiser saber mais sobre a parte de energia, você faz matérias dessa área, dessa complementação, e fica no currículo com uma especialização nessa área. Aí tem aqui Big Data, sistemas, indústria 4.0, que eu falei. Tem também drones, uma disciplina que você pode ficar especialista nisso daí, é bem legal. Tá? E no final, ao final, acho que no último ano, no 5º ano, desculpa, é estágio obrigatório, tá? De 1 ano. Ok? Vou falar um pouquinho agora mais específico disso, mas só para dizer que a gente segue esse padrão de engenheiro moderno lá no INSPER, né? Todas as matérias que a gente dá para trabalhar todas essas áreas aqui, ok? Então, eu vou contar um pouquinho da experiência do INSPER, do que a gente faz. E para isso, nada melhor que mostrar um vídeo de uma matéria que é do 1º semestre,
que logo no primeiro semestre os alunos já aprendem projeto, já aprendem como fazer um projeto, já entendem o que é importante para fazer o projeto e, claro, ainda falta a parte de técnica, né? A parte mais técnica da engenharia, aprender coisas técnicas, mas aprende o conceito do projeto. E aí, se entendendo o projeto, você coloca a parte técnica e consegue fazer algo melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é um vídeo de uma matéria que a gente fez e aí o pessoal ia ajudar a galera que pega papelão na rua, que os carroceiros, sabe? Melhorar, entender os problemas deles e melhorar o projeto da carroça dos carroceiros. Eu vou botar aqui, o vídeo é bem legal, é rapidão. Meu nome é Matheus Katsuno Ferreira e faço engenharia mecânica no INSPER. Sou o Vitor Macus, professor aqui na escola. Sou o Gustavo Henrique Silva, tecnólogo em soldagem. Pedro Masson Lopes, profissão artista plástico. Ricardo Roberto Pinto, minha profissão é carroceiro. Hoje a gente está trabalhando para implementar os conceitos que os alunos desenvolveram durante todo o semestre na disciplina de natureza do design. E o desafio que a gente deu para eles foi um desafio de uma ONG que chama Pimp My Carroça. O Pimp My Carroça ele é um projeto que nasceu com o grafiteiro mundano. E os alunos tiveram que melhorar a carroça desses catadores de material reciclável. Muito do meu motivo de ter escolhido o INSPER como faculdade é esse aspecto de colocar a mão na massa, ir atrás das coisas e não só ficar atrás de cálculos e lousas. E a matéria Natureza do Design foi uma matéria que propôs isso de uma forma muito interessante. Nessa disciplina, a gente trabalha com os alunos, primeiro o contato deles com o processo de design, explorando bastante a parte de geração de empatia com o usuário, vai para campo, entrevista, conversa com os catadores. E aí a gente tem uma série de desafios, que é ele entender a vida desse cara, se colocar no lugar dele e ver que problemas o catador tem. O primeiro é o sair da zona de conforto. Eu acho que isso é extremamente importante, não só numa situação de um trabalho voluntário ou coisa do gênero, mas para a vida. Como é totalmente fora do contexto, ele se desenvolve muito mais do que se ele tivesse que trabalhar com algum problema mais próximo ao dia a dia. Você aprende muito conversando com pessoas diferentes, vendo óticas diferentes da vida. Quando ele vai desenvolver para um catador, que é alguém totalmente fora da realidade dele, ele tem que realmente, de fato, explorar o processo de design para entender necessidade, entender contexto e aí sim criar soluções que vão se aderir àquele contexto. A reforma foi pensada em cada catador. Eles viram todas as melhorias que os alunos propuseram e avaliaram o que seria melhor para eles. Mostraram o projeto, ouvi tudinho bonitinho, mostraram as mini carrocinhas que eles fizeram. Um foco muito grande foi em entender qual era o problema do seu cliente. Muitas vezes você olha pela sua ótica de vida e você identifica um problema que não é o problema que ele tem. E depois desenvolver protótipos e ir validando com eles o que era bom ou não. Então hoje a gente está pegando os conceitos que a gente testou com os catadores, está tirando do papel, do CAD e jogando para a carroça dele. É um aprendizado socioemocional muito grande para o aluno, quebra paradigmas, quebra preconceito e começa a ver o catador de uma outra forma. Está devolvendo para a sociedade um pouco do que está sendo aprendido na faculdade. Foi um trabalho que foi proposto para nós, da engenharia do primeiro semestre, mas foi um trabalho dos catadores. Eles foram as pessoas que, foram receptivas na hora que eu fui conversar, eles me receberam com um sorriso no rosto, me ensinaram muita coisa nova. Eu acho que essa disciplina ensina muito mais do que uma coisa acadêmica que você vai usar na faculdade, mas sim uma coisa para a vida. Eu acho que é uma disciplina que toca mais fundo em você. Nossa, meu coração tá quase saindo pela boca. Tô louco pra ver minha carroça. Eles me surpreenderam, hein? Nossa, brigaram mesmo, de verdade. Nossa, foi a coisa mais linda, meu. Nossa, é uma felicidade, uma felicidade. É até estranho ver o pessoal reunido assim, eu não estou mais acostumado com isso. Mas só quero dizer que eu fiz engenharia mecânica na Unesp e meu mestrado foi na USP de São Carlos. E eu não fiz nada parecido com isso em nenhum semestre, em nenhuma parte da minha graduação. Isso é feito no primeiro semestre. Então, eu só quero mostrar o grande diferencial que é estar
né, fazer a engenharia no INSPER, tá? Não, Deixa eu passar aqui. Eu quero mostrar essa parte, que é a parte a matéria que eu dou. Esse é um projeto acho que do 2017, e o trabalho deles era fazer um motorzinho V8 aqui. A partir desse motor que eles tinham exemplo. E aí os alunos se dividiram em grupo, fizeram todos os cálculos para chegar na melhor rotação possível desse motor. Fizeram os cálculos, trabalharam e aí pegaram as velocidades desse motor para aplicar no motor deles. E aí no final eles fabricaram, a turma inteira fabricou cada uma parte e no final saiu isso daqui. Ó. Isso daqui é do segundo ano, tá? Já é um projeto mais com parte técnica, tá? Muito bem. Bem legal, né? Esse eu quero mostrar porque foi um projeto que eu participei junto. A gente deu esse motor para eles, deu o projeto, eles fabricaram. E depois deles fabricarem, a gente deu o desafio de transformar esse projeto num trenzinho. Aí cada grupo redesenhou para fazer esse motor mover o trem, e aí no final o que carregava mais peso foi o vencedor. O melhor projeto ganhou. Foi bem legal esse semestre aí. Além de todos esses projetos, a gente tem praticamente todo semestre tem um projeto que envolve, as matérias se envolvem para suprir a necessidade desse projeto, tá? E aí no 7º semestre a gente tem o projeto final, que é nosso TCC, que é um projeto desse em grupo, mas dentro de uma empresa, com um problema real de uma empresa. Aí cada empresa põe um projeto que precisa ser feito, os alunos se inscrevem e aí é escolhido os alunos para fazerem projeto dessas empresas. Eu tenho algumas empresas aqui que a gente trabalhou em 2019, que fez projeto para eles, tá? São empresas bem conhecidas aí. E eu trouxe alguns projetos também para demonstrar o que a gente chegou a fazer. Por exemplo, eu gosto de mostrar esse porque envolve uma coisa que a gente não esperaria que é engenheiro ou uma engenheira participasse, né? Que é do Albert Einstein. Que é assim, os pacientes, eles precisavam fazer a medição se estava pisando certo, essas coisas, só que eles precisavam se locomover para ir para o hospital para fazer essa medição e numa máquina específica lá e cara. Isso daí, além de precisar locomover alguém que talvez não consiga se locomover, também seria mais caro. Às vezes a pessoa mora em outro lugar. E aí foi passado para os alunos um projeto de como fazer isso, um projeto de como fazer isso para a pessoa fazer em casa. Então, o que fizeram? Chamaram um estudante de engenharia mecânica e mecatrônica e computação, tá? E aí, ó, eles fizeram um protótipo aqui de a parte onde vai pisar com mola, com um medidor, com um sensor, que aí envolve engenharia mecânica para fazer tudo isso, os sensores, a engenharia mecatrônica para pegar os dados de tudo isso. E tudo isso vai para um aplicativo que foi feito pelos alunos da computação, que analisa esses dados e dá o resultado se a pessoa está pisando certo ou não. Tá? Se eu não me engano, todos aqui foram convidados para fazer estágio depois no Einstein. E eu acho que um deles está fazendo, mas eu acho que não é desse grupo, é de outro grupo, mas eu não lembro quem que é, não vou poder falar aqui. A gente fez também com a Coca-Cola, que é um sistema de contagem de latinhas para poder botar a máquina que vai as latinhas trabalhando no máximo da capacidade ou não, para isso daí economiza energia, economiza várias outras coisas, e esse contador serve para qualquer coisa, não só para latinha, então pode ser transportado. Legal? Vamos falar um pouquinho do intercâmbio. Como eu falei, a gente tem agora mais de 90 parcerias com universidades, e a partir do 6º semestre, quem quiser fazer intercâmbio consegue. Não teve nenhum caso de algum aluno que quis e não teve vaga. Sobra vaga, não sei porquê, a galera não quer fazer intercâmbio, parece. E existem duas modalidades no INSPER de intercâmbio. Existe a modalidade que a pessoa para de pagar o INSPER, paga a universidade lá fora. E também existe a modalidade que você troca com um aluno de lá, então você continua pagando
a faculdade daqui, o aluno continua pagando a de lá e aí vocês meio que trocam um com o outro. E aí não vai ter diferença no valor a ser pago. E como a gente precisa fazer eletiva, dá para puxar matéria lá do intercâmbio que você faz, puxa a matéria de lá e usa isso como eletiva e não atrasa o semestre aqui do INSPER, tá? Falar um pouquinho de bolsa, né? A bolsa a gente tem duas modalidades, que é a integral, que é 100%, 100% paga, não precisa ser restituído, não precisa devolver esse dinheiro. Opa. Mas é para pessoa que tem renda familiar de até um salário mínimo e meio. Ou seja, se você pegar o salário da família, mãe e pai somado, e dividir pelo número de pessoas da família, mãe, pai e filhos, se der menos que 1,5, pode ter a integral. Parcial varia de 30% a 80% a bolsa de desconto. E também de 1,5 até 8 salários por cabeça. Mas essa é restituível, tá? No INSPER não tem bolsa por mérito, com certeza sempre vai ter. Mas, por exemplo, se o primeiro colocado do vestibular passar e tiver condições de pagar, ele vai pagar. Ele não vai ter desconto por ter se classificado melhor. Quem for classificado e não tiver condições de pagar, a gente dá a bolsa, certo? Legal, basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Franco. Oi. Beleza? Calma aí, deixa eu... Beleza. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Pedro. Você tinha falado do coração artificial, né? Acho que você chegou até a mostrar um vídeo. Tinha. Posso voltar lá? Não precisa nem voltar, mas tudo bem. Não, pode perguntar. Eu queria saber se existem outros órgãos, né, do corpo humano ou até de outros animais, não sei, que seja do corpo humano, que podem ser feitos artificialmente além do coração e que funcionem, né? Sim, isso tem, com certeza. Eu não sou dessa área, né, mas você está falando artificialmente, né? Sim, sim. Esse esquema que você... Oi? Desse jeito que você mostrou, feito por máquina, por pressurização, sei lá, eu fico imaginando um rim artificial, né? Diferente de uma coisa que vá dentro da pessoa, assim, sabe? Não sei se isso existe. Então, esse projeto não fica dentro da pessoa, fica fora. E aí você liga do coração. E ele basicamente é para, enquanto você está fazendo algum procedimento, você deixa esse coração funcionando. O step. Isso, seria mais ou menos isso. Sim. E o respirador pulmonar, lá, os respiradores, que tanto o pessoal procura na pandemia, é basicamente para a gente conseguir levar para o corpo da pessoa, botar a pressão necessária de ar lá dentro. Agora, poder substituir um órgão por algo feito artificialmente, eu não vou poder te dar a resposta, porque eu não sou tanto dessa área. O que eu posso dizer é que no meu mestrado, o meu projeto foi com célula-tronco e impressão 3D. E aí, como na impressão 3D a gente consegue programar como vai ser construído isso e é todo ramificado, ele tem espaços necessários para a célula se fixar ali e meio que se alimentar desse material da impressão 3D, que pode ser material biológico, né? Vindo, por exemplo, de cana-de-açúcar, o PLA, que é o que eu usava, vem da cana. Então, a célula meio que se alimenta e usa como suporte daí. E eu fiz com a parte de osso. E tem várias pesquisas que estão passando disso para órgãos, mas não para ser artificial, para realmente reconstruir esse órgão que saiu com célula-tronco, entendeu? É uma pesquisa que une um pouco a parte de engenharia, porque você tem que construir, você tem que achar o material, você tem que ver qual a configuração que você vai colocar, mas também envolve muita parte de biológicas. Meu mestrado foi um pouco ligado nisso, mas eu confesso que eu sou mais da engenharia do que dessa área. Então eu tive bastante dificuldade nisso daí.
Ah, bacana. Não sabia. Você mostrou aquele coração, eu já tinha visto algumas coisas assim, mas eu não entendi. Esse coração é conhecido como Berlin Heart. A gente se baseou nesse projeto para fazer, tá? Mas isso usa na medicina? Usa, não esse exatamente, né? Que esse é o nosso adaptado. Os materiais, a gente faz com materiais que podem ser usados dentro do corpo, para o corpo, mas precisaria ser legalizado para poder usar, tá? Mas se precisasse, ele funcionaria normalmente. Um mercado caro também, né? Assim, por exemplo, um equipamento... que é um mercado que, por exemplo, um coração de uma pessoa não vai ser o mesmo coração para outra pessoa. Não necessariamente a pressão da outra pessoa vai ser a mesma. Então, por isso que esse mercado é bem difícil e por isso que se usa tanto impressão 3D, porque aí você consegue fazer uma peça única por um preço que não é barato, mas se fosse preparar uma máquina toda para fazer isso daí, ia ficar mais caro ainda. As peças em máquinas grandes são mais baratas, porque se faz, sei lá, 10 mil peças de uma vez. Agora, na impressão 3D, você consegue fazer uma peça mais complexa, voltada para aquela pessoa. Não é barato, mas é mais barato que se fosse fazer uma máquina, entendeu? Entendi. Acho que eu estou entrando muito no campo da engenharia. Não, sim, eu entendi. Acho que também... eu fiquei curioso, vi essa... gera curiosidade, tanto que a gente fez um webinar, a gente fez meio que uma entrevista, eu entrevistei o professor que dá essa matéria, que, como eu disse, ele é médico, ele se formou em medicina pela USP e em engenharia mecânica pela USP também. Ele fez doutorado em engenharia mecânica. Então, ele é um professor que trabalha nessa área, ele trabalha com essa parte de coração artificial, ele faz esse tipo de coisa, trabalha no corpo humano, como que ele pode fazer a parte de bioengenharia dentro do corpo humano. Se vocês quiserem, dentro do site do INSPER, é só colocar, eu acho que bioengenharia, eu fiz meio que uma entrevista com ele, tirando algumas dúvidas dessas matérias e como funciona, principalmente porque estava acontecendo o Covid e tanta gente estava perguntando de respirador pulmonar, aí eu passei a entender um pouquinho mais sobre isso. Bacana, Franco. Bom, tá dando horário aqui. Eu queria agradecer a sua presença, né? Palestra. Muito obrigado. Pessoal, assim que eu encerrar a reunião, vocês, por favor, abrir um questionário do Zoom. Aí vocês respondem, por favor, é uma coisinha rapidinha do próprio Zoom. Rafael, quiser dar suas considerações aí? Rafael não, ó. Franco. Eu li Rafael aqui. Muito obrigado, Pedro. Eu queria convidar vocês a, quando puder, claro, conhecer o INSPER e fazer o vestibular, que vai ser no fim do ano, vai ter, acho que, não sei se foi para janeiro agora, mas vai ter o vestibular. E o vestibular do INSPER é bem legal porque a primeira fase, ela é pergunta e resposta ali, múltipla escolha. Mas a segunda fase é bem diferente do que tem convencionalmente, que seria mais aberto. A segunda fase do INSPER é aquela parte interpessoal. Os alunos, se tem problema, eles têm que discutir e falar sobre o problema e a gente analisa se a pessoa tem um bom relacionamento interpessoal. Então, a gente meio que seleciona esse perfil de pessoa para lá. E eu acho isso bem legal, porque no curso que eu fiz na faculdade pública, eu senti que faltou essa área. Assim, a gente ficou muito na parte técnica, mas não na parte interpessoal, fazer apresentação, essas coisas, entendeu? Então, eu convido vocês a participar. É isso. Bacana, Franco. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado, Pedro. Vai para o intervalo, vai ter mais uma palestra hoje e depois só amanhã. Abração, Franco. Obrigado, hein? Tchau.